Oi, olá, tudo bem com você que está aqui me vendo? É, Estamos ativando novamente esse canal e eu estou trazendo uma novidade, algo diferente. Você algum dia, alguma vez, se perguntou sobre a origem do seu nome? O que ele significa? Qual é o significado do seu nome? Quem te deu esse nome? Ele te deu pensando em alguma coisa? O que tem por trás do seu nome? Você sabia que na cultura judaica, o povo judeu, os israelitas, eles têm sempre um significado no nome para dar para os seus filhos. Eles não dão assim aleatoriamente, nem porque achou esse nome bonito, ou porque é moderno, ou porque, enfim, eles têm um significado. E é sempre ligado a um propósito de vida. O nome que eles dão aos seus filhos é revelado a eles, para os parentes, para os vizinhos, para a comunidade, no dia da circuncisão do menino, no dia que é apresentada aquela criança, que é levada para apresentar, é revelado o nome para essa criança. Não é dado antes, durante a gravidez, nada disso acontece. É a cultura deles, faz parte de algo muito ligado ao propósito de Deus para o seu povo. E o nome sempre traz algo, né, relacionado ao seu chamado, relacionado à sua vida com Deus. Então eles levavam muito em conta, muito em consideração a questão de dar um nome. Não era aleatório, não, né? Até porque eu fui procurar o significado do meu nome. Então lá vou eu, sou Zuleide, sou casada, sou mãe, sou avó, mas sou aquela filha do Deus Altíssimo que amo falar das coisas de Deus. Você que me conhece já sabe disso, né? E eu quero trazer para você uma história interessante. A história de Jabes, você já ouviu falar dele? A história dele ocorre lá é contada lá em 1 Crônica, capítulo 4, versículo 10. Nós vemos ali algo muito interessante relacionado ao nome. Jabes, ele foi um filho que foi a mãe dele, no momento do nascimento desse filho, ela sofreu muitas dores, ela passou mal, ela teve momentos difíceis para que esse filho viesse à vida, viesse à luz. E por esse momento difícil que ela passou de muita dor, ela colocou o nome do filho dela, filho de muitas dores, que significa na língua hebraica, Jabes significa filho de muitas dores, que também traz um significado de deserto. Aquela pessoa que ela não tem, traz a memória sempre, em todo momento, o momento dela ter nascido é sempre lembrado quando ela é chamada, quando essa criança era chamada. E Jabes viveu muito isso. Alguém queria falar com ele ou chamar por ele, chamava de deserto ou filho de muitas dores, vem cá. Você imagina o que ele viveu, o que ele sofreu, né? Certamente ele foi motivo de deboche ou de muita dó. Alguém olhava para ele, pensava na mãe dele, pensava nele e tinha aquele sentimento, né, de tadinho, aquela coisa. E isso deixava com que ele ficasse entristecido. O seu nome te alegra? O que as pessoas dizem de você que te trazem também memórias tristes? Trazem memórias que te fazem ficar quietinho, sem ânimo, até envergonhado, quem sabe, né? Porque Jabes era assim que ele vivia. Ele tinha essa questão com ele, de estar sempre lembrando a mãe dele o sofrimento que ela passou, aquilo que ela viveu. Muitas vezes na nossa vida a gente também passa isso, né? Tem coisas ao nosso redor que podem estar trazendo memórias de algo muito triste, algo que você tenha sofrido lá no passado, algo que você uma situação em que você foi humilhada, que você foi injustiçada. E isso está sempre vindo à memória por alguma coisa, algo que é ativado diante de você. Jabes tinha isso. O nome dele sempre trazia à memória algo triste, algo que o deixava deprimido, algo que o deixava abatido. Mas o que aconteceu com ele? Ele não deixou que
o acontecimento e o nome dele, que ele não tinha como mudar esse nome, fizesse com que ele se tornou de verdade o melhor entre os irmãos dele. Ele tinha uma personalidade muito boa. Ele foi um homem muito mais honrado que os seus irmãos. A palavra revela isso. Ele foi uma pessoa excelente. Ele não permitiu que o nome, a tristeza que causava nele por conta do nome que ele tinha, que ele recebeu, que ele se tornasse uma pessoa também decaída. Ele fez disso um patamar para se tornar uma pessoa de excelente caráter, uma pessoa que fazia bem aqueles que estavam ao redor dele. Ele não deixou se abater por aquela história. E você? O que está vindo lá de trás do seu passado? Que acontecimento foi que você viveu, que te traumatizou? Foi uma injustiça? Foi uma humilhação? Foi uma perseguição? O que foi? E você está permitindo que isso te atrapalhe? Ou você está fazendo de todas essas situações algo para você ir adiante? Para você desenvolver o melhor de você? Para você mesmo? E o que Jabes fez? No momento em que ele estava sentindo que aquilo estava travando a vida dele, ele foi à presença de Deus. Ele lembrou de quem era Deus. Ele lembrou, ele tinha no coração a história de Deus com o povo. Ele buscou conhecer tudo que Deus fez durante a travessia do deserto, tudo que Deus fez para o povo, as maravilhas, as operações de maravilhas, as operações de milagres, de bênçãos e de poder com que Deus manifestava enquanto caminhava com o seu povo. Ele tinha isso guardado no coração dele. O que você tem guardado no seu coração da parte de Deus? O que você sabe de Deus? E ele aproveitou esse mover de fé no coração dele, e ele foi até Deus, e ele fez uma oração de excelente amor a Deus, de confiança. Ele declarou nessa oração uma confiança em Deus, e eu quero ler para você. Ele falou com Deus de uma maneira tão íntima, uma maneira tão, confiante, uma maneira assim de uma parceria, algo que ele já tinha com Deus. E ele fala: "Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta e alarga as minhas fronteiras, porque aonde eu estou está muito apertadinho. O meu coração está esmagadinho com aquelas lembranças. Tem uma cerca de sofrimento ao meu redor. Alarga as minhas fronteiras. Dá espaço para o meu coração. Dá espaço para que eu possa me desenvolver as minhas capacidades, desenvolver a minha inteligência, que eu vá mais longe. Alarga as minhas fronteiras. Aumenta o meu espaço. E que a tua mão seja sempre sobre mim." Ter a mão de Deus sobre a nossa vida é algo que faz você andar seguro, faz você ir adiante, faz você ir a conquistar muito mais do que você acha que é capaz. A mão do Senhor é sobre a tua vida. E isso está revelado lá no Salmo 139. A tua mão me cerca por detrás e por diante. A tua mão está sobre mim. Então, ele pediu: "Senhor, que a tua mão seja sobre a minha vida, seja sobre mim, esteja sempre comigo, me guardando de todos os males, e não permita que me sobrevenha mais aflições." Oração maravilhosa, oração poderosa. Sabe por quê? Porque ela nasceu da simplicidade de um coração doído, de um coração atribulado, de um coração injustiçado, de um coração que sofreu muito bullying. Um coração que trazia a memória de dores do passado. Ele olhava para a mãe dele, ele olhava e dizia: "A minha mãe quase morreu quando eu nasci." Isso trazia tristeza para o coração dele. E a mãe também olhava para ele e tinha essa memória. Então essa oração nasceu desse coração. E às vezes a gente só vai até Deus com o coração rendido quando ele está muito dolorido. Quando a gente está passando por um furacão, a gente lembra
que a mão do Senhor é sobre nós. E ele pediu isso com todo o seu coração, com toda a sua alma. Amém? Mas sabe o que é mais extraordinário em tudo isso? A resposta que Deus deu a ele. Ele fez a oração. Ele fez a entrega daquilo que estava no coração dele, do que ele desejava. Olha só, ele desejava. E ele pediu para a pessoa certa. Ele não buscou por outros caminhos aquilo que ele sabia que só Deus podia fazer para a vida dele. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, seja qual for o momento que você esteja vivendo, não desista, não desanime, não pense que não tem jeito. Tem jeito. Teve jeito para Jabes, teve jeito para tantas outras pessoas. Tem para você também, porque Deus tem uma resposta para você hoje. Por isso ele me disse, vai e fala. Tem uma resposta da parte de Deus para a tua vida. E sabe qual é essa resposta? Para Jabes está escrito assim: e Deus atendeu ao seu pedido de oração. É isso que o Senhor quer que você hoje creia e acolha, receba e tome para você essa resposta que Jabes recebeu. O Senhor atendeu a sua oração. Amém? Que Deus te abençoe. Até uma próxima.